Oi pessoal, tudo bem? Então estou gravando aqui meu primeiro vídeo sobre o Atlas TI a pedido do meu amigo Burak, da Turquia. E esse primeiro vídeo vai ser um overview do Atlas TI, então como começar, se você nunca mexeu no Atlas ou tem dúvidas iniciais, então esse vídeo é para você. Eu vou mostrar ele de forma bastante intuitiva e tentar destacar quais foram principalmente as minhas primeiras dúvidas quando eu comecei a usar o Atlas para tentar ajudar vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou estar à disposição. Então eu tô aqui já com o meu Atlas aberto, só cliquei no ícone, então vamos fazer tudo junto desde o começo, se vocês nunca mexeram nele. O meu Atlas TI é a versão 8.3 para Mac. Então, nunca mexi no Atlas, como começar? Então, cliquei no ícone, aqui do lado direito vocês vão ver, esses são projetos que eu já fiz, projetos que eu já tenho, e eu vou começar um projeto novo. Então, eu clico aqui, criar um novo projeto do Atlas. Deixa eu pôr a minha carinha aqui para baixo. Eu vou colocar um nome, então, aprendendo a usar o Atlas TI, criar. Muito bem, então agora abriu essa minha interface do Atlas TI, como vocês podem ver nessa versão nova, 8.3, ele está bastante limpo, está muito bom de usar, bastante intuitivo. Então, o que nós temos aqui? Aqui do lado esquerdo, nós vamos ter todos os elementos que vão compor o projeto de vocês. Então, os documentos, os códigos, memorandos, as redes, os grupos de código, os grupos de rede, vão estar todos aqui. Se eu clicar aqui só no documento, vai aparecer só os documentos que eu tenho. Aqui nesse íconezinho que tem um histogramazinho, eu consigo ver todos os elementos. Aqui eu vou ver minhas quotations, os meus códigos, os meus memos, as minhas redes. Como é um projeto novo, eu não tenho nada ainda, então por isso está em branco. Mas à medida que nós formos construindo, adicionando coisas, nós vamos ver aqui. Aqui nós temos documentos, então também não tenho nenhum documento, nenhum selecionado. Quotations, códigos, memorandos. Então eu abri, nomeei o meu projeto. Como que eu começo? Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? É importar os meus documentos. Então, eu venho aqui em documentos, importar documentos. Os documentos, eles nada mais são do que os seus dados. Então, é aquilo que você vai analisar. Documentos podem ser entrevistas, podem ser áudios, podem ser vídeos, fotos, PDFs, inclusive dados do Twitter, o Atlas analisa também. O mais comum, o que eu costumo mais trabalhar, são com entrevistas transcritas. Então, aqui eu deixei algumas entrevistas que eu realizei para a gente usar de exemplo. Eu vou importar de uma vez só esses 5 documentos do Word. Cada um desses documentos é uma entrevista transcrita. Então, eu cliquei aqui em abrir. Vamos esperar enquanto ele carrega. Muito bem, então agora vocês podem ver que aqui, entre parênteses, vai estar aparecendo o númerozinho 5. Significa que eu tenho 5 entrevistas, que são essas que eu acabei de importar. Então percebam que dentro de um mesmo projeto, eu subi 5 documentos. Então todas essas entrevistas, elas se referem a um único projeto, a um único artigo que eu estou trabalhando. Se eu der duplo clique aqui, abre a minha entrevista nessa interface principal e vocês observem que aqui em cima está o nome do documento. Se eu clicar na minha entrevista 2, agora abriu a minha entrevista 2, mas a primeira continua aberta aqui em cima. Então, se eu clicar aqui em cima, eu tenho a 1, eu tenho a 2. Cliquei na 3, elas vão ficando todos os documentos abertos aqui em cima. Se eu quiser fechar, é só clicar e ir
no xizinho. Então, agora eu deixei só a minha primeira entrevista. Essa parte aqui, essa faixa lateral do lado direito, eu costumo deixar ela escondida, para eu ter um espaço maior de visualização. Então, aqui está a minha entrevista. Nessa faixa branca aqui na direita é onde vão aparecer os códigos que eu vou criar. E aqui na faixa esquerda os elementos do meu projeto. Beleza, então vocês já abriram o Atlas TI, já criaram um projeto, já importaram os documentos. Agora eu começo a codificar. Então, como que eu codifico? Na ferramenta é muito simples, basta eu selecionar o texto e clicar com o botão direito. A forma que vocês vão codificar, se vocês têm categorias já pré-definidas ou se é uma categorização mais indutiva, aí vai depender do projeto, das escolhas ontológicas e epistemológicas de vocês. Aqui eu vou apresentar só a ferramenta e fazer da forma que eu costumo fazer. Bom, então aqui com a minha quotation selecionada, eu posso criar uma quotation, ou seja, eu não atribuo um código a esse trecho da minha entrevista, eu apenas destaco esse trecho criando uma quotation. Vou clicar para vocês verem um exemplo. Então, eu destaquei aqui esse trecho. Se vocês voltarem, prestarem atenção aqui do lado esquerdo e eu clicar aqui em cima, vocês vão ver que agora eu tenho 5 documentos. Eu tenho uma quotation, que é essa que eu acabei de criar, mas eu ainda não tenho nenhum código. Outra opção é eu adicionar um código. Então, eu posso clicar aqui, adicionar código, e dizer que isso é tempo de profissão, por exemplo. E criar. Então, agora eu tenho uma quotation e eu tenho um código. Eu também posso, voltando aqui com o botão direito na minha quotation, adicionar um código a essa quotation, sendo este código aquele último que eu usei, ou então criar um código em vivo. Criar um código em vivo significa criar um código exatamente com aquelas palavras do meu participante, do meu entrevistado. Então, se eu criar código em vivo, automaticamente eu criei um código que se chama desde 2005. Então, agora vocês podem ver aqui do lado direito, esse quadradinho azul é a quotation que eu criei, o destaque que eu dei para esse trecho. Aqui eu tenho o código que eu criei, que eu chamei de tempo de profissão, e o código em vivo que eu criei, que se chama desde 2005. Olhando agora aqui para o lado esquerdo, se eu clicar no losango verde, eu tenho 2 códigos que eu atribuí à mesma quotation. Agora eu vou dar continuidade à análise do meu documento. Aqui o entrevistado fala sobre a área em que ele pesquisa. Então, aqui neste caso, eu vou selecionar todo esse parágrafo, clicar com o botão direito, adicionar código, e eu vou querer adicionar mais de um código para este mesmo parágrafo. Então, um eu vou chamar de área de pesquisa, o outro vai ser administração, e o outro, informática, que eu vi ali, que ele me falou que ele trabalha com informática. Então, aqui eu tenho a administração, a área de pesquisa, a informática, todos esses 3 códigos para essa mesma quotation, para esses mesmo parágrafo. Agora, percebam que a área de administração, a área de pesquisa, a informática, são códigos que estão relacionados. Aqui eu ainda não tenho essa relação, eu tenho apenas os 5 códigos que eu criei. Como que eu crio essa relação? Como que eu mostro? Como que eu sei que esses códigos estão relacionados? Bom, aí eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu gosto bastante de trabalhar para organizar isso, que é o Network, que é a rede, esse bonequinho, esse bichinho aqui. Então, eu vou clicar aqui, posso clicar tanto aqui como aqui com o botão direito, ou com duplo clique, vou voltar. Vou clicar aqui, então, em Network, novo Network.
Então, eu tenho aqui um novo network. Tá aqui, network. Eu quero renomear ele. Open Manager. Aqui. Vou chamar ele de área de pesquisa. Vou fechar. Então, tá aqui a área de pesquisa, ó, apareceu aqui em cima também a área de pesquisa. Lembrando que se eu clicar aqui, eu volto para o documento, se clicar aqui, eu vou para o meu network, porque foi aquilo que eu abri. Mas ele ainda tá vazio, não tem nada. Para eu criar a relação, é só eu arrastar os meus códigos para cá. Então, quero falar sobre a área de pesquisa, administração e informática. Então, eu sei que a administração é uma área de pesquisa. Para eu criar a relação, basta eu clicar no quadradinho, vai aparecer essa bolinha, eu arrasto a bolinha em relação ao outro código que eu quero criar a relação e eu digo qual é o tipo de relação, se um contradiz o outro, se um está associado ao outro, se um é a causa do outro. Aqui eu estou dizendo simplesmente que informática é uma área de pesquisa. Então pronto, aqui eu criei uma relação e eu também gosto de usar essa relação para criar hierarquias de códigos. Vocês podem observar aqui do lado esquerdo que eu tenho grupos de códigos, mas os meus grupos de códigos, eles são limitados em termos de nível de hierarquia, o quanto que eu consigo criar filhotinhos. Então, para fazer isso, para atribuir um código dentro do outro, criar relações entre eles, eu gosto sempre de optar pela rede. E eu faço isso usando a rede, criando as relações, e eu também posso criar cores. Então, tudo isso significa a área de pesquisa. Eu posso clicar com o meu botão direito e eu quero que tudo que seja área de pesquisa seja azul, para me ajudar a me organizar durante a minha análise. Então, tudo isso é azul e observem que aqui tudo ficou azul também. Outra forma de organizar essas relações, que eu também costumo utilizar esse recurso, é o seguinte. Eu vou dizer que área de pesquisa é 1. E que esses meus dois filhotinhos códigos aqui, esse é 1.2 e esse é 1.2 também. Então, vejam que agora, quando eu olhar aqui nos meus códigos, eu vou ter área de pesquisa. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu vejo quais são os filhotinhos deles, o filhotinho dele, administração e informática. Então, essa é a rede, um dos recursos que eu mais utilizo no Atlas TI para me ajudar na questão de interpretação dos códigos, qual código se relaciona com o que, de que forma. Lembrando que isso você pode sempre voltar, mudar, tirar a qualquer momento. A análise, ela não é fixa, ela é feita de forma que você sempre possa mexer, alterar, voltar, mudar de ideia, certo? Outro recurso que o Atlas TI nos possibilita é criar comentários relacionados aos nossos códigos. Então, digamos que eu queira criar algumas observações para eu não me esquecer depois. Então, por exemplo, aqui no meu código administração, eu posso clicar com o botão direito no código e editar, incluir um comentário. Então, por exemplo, não posso me esquecer que a administração é a área principal. E eu fecho. E aqui em informática, eu quero dizer que, por exemplo, é a área secundária de pesquisa. Observem que aqui no lado esquerdo ficou com esse destaquezinho amarelo. Esse destaque amarelo significa que eu tenho um comentário atribuído àquele código. E se eu clicar aqui de novo com o botão direito e escrever Show Comments, vai aparecer aqui qual é o meu comentário. Show Comments. Muito bem. Então, agora vocês já aprenderam sobre os tipos de código, como criar os códigos, sobre as redes. E outro recurso bastante interessante do Atlas TI são os memos, que é esse caderninho aqui. O memo, ele serve para que você já crie algumas interpretações, faça análise, coloque ideias que você não quer se esquecer e vincule isso com o seu documento. Então,
Digamos que eu tenho uma ideia, quero criar um novo memo, então clico aqui, novo memo, e escrevo o que eu quiser. Então, prestar atenção, por exemplo, se os pesquisadores têm áreas de pesquisa que são principais e outras secundárias. Ok, tá aqui agora o meu memo. Vou abrir ele no gerenciador. Quero mudar o nome dele. Sobre área de pesquisa. Fechei. Vou fechar aqui. Volto para o meu documento principal. E eu quero vincular esse meu memorando a esse trecho. Então, eu seleciono esse trecho e arrasto o meu memorando. Então, agora nesse trecho eu tenho os 3 códigos e tenho o meu memorando. Aqui, agora, se eu abrir no gerenciador, vocês vão observar que eu tenho o meu memorando, eu tenho aqui anotado qual é o meu memorando, e eu vejo que eu atribuí esse meu memorando a uma quotation. É possível também atribuir o meu memorando a um código. Para eu atribuir o meu memorando a um código, assim como eu arrastei o meu memo a uma quotation, eu posso arrastar o meu memo para um código. Então, eu quero adicionar esse memo a esse meu código área de pesquisa. Eu vou abrir ele no Manager. Agora, eu tenho aqui o meu memorando, está escrito aqui embaixo a observação. Eu sei que ele está relacionado a uma quotation, que está aqui, a minha quotation. E eu sei que ele está relacionado a um código, está aqui o código que eu relacionei. Muito bem, então hoje vocês aprenderam sobre os principais recursos de análise, os mais utilizados do Atlas TI, que são os documentos que ficam aqui, que eu posso abrir e eles ficam aqui em cima. Vocês viram sobre os códigos, então para criar um código basta eu selecionar e criar com o meu botão direito. Eu posso minimizar, maximizar, ou clicar aqui para observar os meus códigos, ou clicar com o botão direito 2 vezes ou com o botão direito e abrir o meu Code Manager, em que eu vejo o meu código, a quotation que ele está vinculada. Aqui embaixo eu posso ver a quotation que ele se relaciona. Eu também posso ver os vínculos que ele tem. Então, a área de pesquisa, eu tenho 2 códigos que são filhotes, que são esses 2 aqui. A administração e informática, que eu criei na minha rede, no meu network. Então, aqui meus códigos, aqui os meus memorandos, aqui as minhas redes. E eu diria que documentos, códigos, redes e memorandos são as principais funções do Atlas TI. Se você já aprendeu, já entendeu um pouquinho sobre isso, você está pronto para experimentar e tentar começar a fazer a sua primeira análise. Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, por favor, não deixem de perguntar. E eu vejo vocês em breve num vídeo mais avançado para explorar outras ferramentas do Atlas. Deixem aqui nos comentários se tem algo que vocês têm dúvida, que vocês querem ver, que a gente pode descobrir juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijão pro meu amigo Burak e até mais!